Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. Aqui eu trago convidados que falam sobre áreas de dados. Então, você vai aprender sobre carreira, trajetória, oportunidades nessas áreas. Você que está começando nessa área vai saber todas as oportunidades que tem aí, das mais diversas áreas, né, dentro desse mundo de analytics e dados. E você que já trabalha nessa área, é uma forma também de se atualizar, ouvindo de profissionais que estão ali trabalhando com isso no dia a dia. O convidado de hoje é o Gabriel Lages. Ele é diretor sênior da área de Analytics e Dados na Hotmart e já está trabalhando com isso há muito tempo. Né, Gabriel? Seja muito bem-vindo ao Statisticast e agora, com as suas palavras, se apresenta aí para o pessoal. Oi, Fernanda, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você nessa iniciativa tão legal aí. Falar um pouquinho de estatística aqui vai ser super legal hoje. Bom, pessoal, como a Fernanda me apresentou, eu sou o Gabriel Lages. Atualmente eu sou o diretor sênior aqui da área de Data Analytics na Hotmart. Já estou aqui há muito tempo, então tem mais de 8 anos que eu estou na Hotmart. Era uma empresa muito diferente do que é hoje, né? Para quem não conhece, a Hotmart é uma empresa que ajuda criadores de conteúdo a vender, né, na internet. Então, a gente é uma plataforma global aí da economia dos criadores de conteúdo e hoje é uma empresa que tem 1.500 funcionários, está espalhada por diversos países, tem escritório, apesar de ter começado no Brasil, tem escritório na Holanda, nos Estados Unidos, no México, na Espanha, na Colômbia, então tá bem difundido aí pelo mundo. Mas quando eu entrei lá atrás, era muito diferente, né? Então, era uma empresa de 50 funcionários, não tinha uma área de dados, né? Isso era o ano de 2015 e eu acabei ajudando a empresa a escrever um pouquinho dessa história aí. E hoje a gente tem um time bem maduro, são centenas de pessoas com cargos relacionados à área de dados aí. Então, hoje a gente está presente em quase todas as entregas da empresa e a gente tem um dedinho aí da área de dados. E você deve ter muito orgulho de participar, né? Chegar numa empresa quando era muito pequenininha e é uma empresa brasileira fazendo nome aí no mercado internacional, certo? Sem dúvida. Então, uma das coisas mais legais é essa, né? A gente ajudar o Brasil a escrever a história, assim, né? Então, é muito legal estar fazendo parte desse case de sucesso em tecnologia, inovação, está ajudando a transformar a vida aí de tanta gente é um mercado praticamente criado pela Hotmart, assim, sabe? Tipo assim, foi muito pioneira, assim, tanto que hoje é uma referência global aí nisso. Excelente. Então, fala agora, conta pra gente a sua história. Como é que você chegou nessa empresa, né? Aliás, podemos voltar um pouquinho e você falar sobre a sua formação, suas experiências, até o momento. Como é que você descobriu a Hotmart, uma empresa tão pequenininha, de 50 funcionários? Conta pra gente como é que foi o processo. Boa, vou contar um pouquinho. Bom, assim como muitos dos ouvintes aí do podcast, né? Eu sou formado em estatística. Então, a faculdade que eu escolhi quando eu saí da escola foi a faculdade de estatística. E comecei lá em 2005 a estudar estatística, 2006, na verdade. É, e, e aí tem várias histórias engraçadas, né? Tipo assim, apesar de hoje eu amar estatística, amar dados, ser super engajado falar de estatística em redes sociais, ser super engajado em tudo que relacionado à área de dados, e muita gente até me vê como referência na área de estatística, assim. Quando eu estudava estatística, eu não gostava do curso, eu detestava, assim, na real. Então, os primeiros 2 anos do curso foi bem complicado, assim, porque eu não. E aí depois eu fui entendendo, né? Mas eu não conseguia ver muito a aplicação prática do que eu aprendia e aquilo não entrava na minha cabeça. Assim, eu falava, para que eu estou aprendendo isso se nenhum professor sabe me explicar para que isso serve, né? Como que eu uso isso? E eu ficava brigando contra o curso, assim, muito, tipo assim, não tive muita paciência no início. Até que eu fiz meu primeiro estágio. Então, meu primeiro estágio foi numa empresa pública que cuida do trânsito aqui de Belo Horizonte. Eu moro em Belo Horizonte até hoje, estudei aqui, sou criado, nascido e criado aqui em Belo Horizonte. Eu nunca precisei me mudar. É, mas eu trabalhava nessa empresa de trânsito. E aí foi super legal já. Então, tipo assim, meio que mudou meu conceito de estatística, mudou da água para o vinho. Quando eu comecei a ver
para que servia, como é que se usava estatística, eu comecei a empolgar demais, assim, tipo, então, eu lembro, cara, tipo, a gente fazia muito projeto diferente, né, para ajudar a melhorar o trânsito da cidade. Então, desde pesquisa para implantar ciclovia, até fazia experimentos, tipo, experimentos reais, assim. Tem um que eu acredito que eu já contei algumas vezes, mas sempre tem ouvintes novos, então acho legal te contar. Mas tem um experimento que me marcou muito, que a gente construiu 2 ônibus. Um ônibus tinha 2 catracas, um ônibus tinha uma catraca, para ver se um ônibus de 2 catracas ajudaria as pessoas a embarcarem mais rápido e seguirem viagem mais rápido. Então construiu não um, construiu vários ônibus e no horário de pico ia fazendo testes AB, ônibus com uma catraca versus ônibus com 2 catracas, quanto de velocidade que ganhava. Óbvio, fazer um teste desse no mundo real é muito difícil, porque é muito difícil você isolar todos os fatores. Vou dar um exemplo. A pessoa entrava num ônibus de 2 catracas, ela nunca tinha visto aquilo na vida, né? Então, quando ela entrava, ela assustava, não sabia se ela ia na catraca da direita ou da esquerda, não sabia se podia pagar, se tinha que passar cartão. Então, aquilo acabava deixando até mais lenta a experiência. Então, naquela época, o experimento que a gente fez, a gente falou, cara, não, tem que ficar o ônibus de uma catraca, porque o ônibus de 2 catracas é mais lento. Mas eu realmente não sei até hoje se a gente educasse as pessoas, treinasse elas por um longo período de tempo e fizesse testes tentando isolar mais os fatores, se ônibus de 2 catracas poderia realmente ser uma coisa mais eficiente, Tem tá? uma curva de aprendizado ali, né? Exatamente. E hoje, na internet, a gente faz testes AB. Então, na Hotmart, a gente faz o tempo todo, põe um fluxo de pessoas passando por uma página, um fluxo de pessoas passando por outra página, o produto com características diferentes ali, e você vai otimizando o produto com base nisso. Então, é muito legal você olhar para trás e ver coisas que eu aprendi lá atrás, tendo aplicações hoje, né? E hoje é muito E mais fácil fazer teste AB, porque com a internet você muda um negocinho no site e aperta um botão, tá valendo. Agora imagina ônibus de duas, exatamente. você tem que criar o ônibus, né, e fazer o experimento. É uma coisa bem mais complicada, né? Total, com a internet você consegue gerenciar a amostra muito fácil, você consegue deixar de uma forma, a aleatorização disso de uma forma muito, muito mais fácil, isolar os fatores, né? Então, você consegue, sei lá, numa empresa grande igual a Hotmart, você consegue milhões de usuários para fazer um teste desse muito fácil, assim, sabe? Boa, então voltando na historinha lá, então Mas a gente vai falar de teste AB depois, mas continua essa história. vamos falar, vamos falando. Mas voltando na historinha, então eu comecei a me empolgar. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a me empolgar e comecei a ver muito valor, assim, em estatística. Só que ainda assim, eu vi assim, cara, beleza, eu gosto de estatística, eu não é que eu gostava de estatística, eu gostava de análise de dados aplicada a negócios, né? Então eu gostava sempre muito disso, assim. Então, pô, a parte teórica me interessava menos um pouco, o que eu gostava mais era de ver o experimento rodando, de ver aquilo funcionando, de testar uma hipótese, você chegar com uma ideia do zero e ver aquilo virar realidade. E aí eu fui tentando fazer estágio em diferentes áreas. Então eu passei por muitas áreas diferentes, assim. Eu fiz estágio na área da saúde, eu fiz estágio com consultoria, e aí eu passava por indústria, vendas, pesquisa, parte médica, parte clínica, parte de fisioterapia. Então, assim, eu acabei tendo uma oportunidade de ver várias coisas diferentes, assim, durante o meu estágio. E sempre o que eu gostava era análise de dados aplicado a negócios, né? Quando chegou mais para o final do curso, eu falei, cara, beleza, eu gosto muito de análise de dados aplicada a negócios. A faculdade de estatística está me dando uma base muito boa em análise de dados, mas eu não tô aprendendo quase nada de negócios, né? E nem de Aí, aplicação. e nem de aplicação, isso aí. E aí, eu fui lá e falei assim, não, então beleza. Como que eu faço para aprender negócios? Na época, eu não tinha muita visão, né? E aí eu falei, vou estudar uma outra faculdade focada em negócios. Aí eu estudava de manhã estatística e de noite eu estudava economia, né? Aí as coisas passaram a fazer mais sentido ainda. Porque o curso de estatística e economia tem muita coisa parecida. Eu lembro que tipo, teve mais de 10 matérias que eu não precisei fazer, porque eu já tinha feito matérias com nomes diferentes, mas que ensinava as mesmas coisas em estatística. Então, sei lá, em economia você aprendia econometria. Eu tinha feito tantas matérias de modelagem, de regressão, de modelos lineares generalizados, inferência. Então, eu tinha feito tudo que ensinava no curso de econometria, basicamente assim, eu já tinha aprendido.
tinha que aprender, tinha um curso de cálculo em economia, então eu já tinha feito cálculo em estatística. Então eu lembro que foi mais de 10 matérias que eu consegui eliminar, assim. E aí as coisas foram encaixando muito, assim, porque aí eu vi assim, pô, tu tá fazendo muito. Agora eu tô pegando o contexto de negócio, juntando mais ainda com a análise de dados e levando isso para as empresas que eu trabalhava como consultor na época. Boa. Então, fui fazendo assim, fui seguindo minha carreira assim, até que eu caí no meu primeiro emprego. Então, minha primeira oportunidade de emprego foi na Localiza. Então, uma empresa aí que todo mundo aí, acho que a maioria deve conhecer, uma das maiores empresas do Brasil. Por que eu fui trabalhar na Localiza, né? Porque era uma das poucas empresas que contratavam estatísticos naquela época. Antigamente, hoje é muito diferente. A galera que está ouvindo hoje, a galera mais nova, não tem nem ideia disso, né? Ainda mais com remoto, com trabalhar híbrido, essas coisas, abriu muitas portas, né? Mas antigamente, estatístico ou era funcionário público, era a maior oportunidade até, tipo, se você passar num concurso público ou para ser professor, pesquisador, ou trabalhar em algum órgão público, porque quase todos os órgãos públicos têm essa função do estatístico ali. Então você podia trabalhar no IBGE, podia trabalhar na Agência Brasileira de Inteligência, na Aeronáutica. Então eu tenho colegas que estão em todas essas áreas aí até hoje, né? Quase todos os institutos do governo aí. Então tem muita gente de estatística que ia para Brasília e coisas assim. E então você tinha a oportunidade de trabalhar para o governo, você tinha a oportunidade de ser professor e você tinha a oportunidade de trabalhar com pesquisa. Trabalhar na indústria e nos negócios, nas empresas, não era tão comum. Quando tinha oportunidade, quase sempre era em São Paulo, porque era na sede da empresa. Então eu procurei empresas que tinham sede em Belo Horizonte. Não tem muitas empresas grandes, até hoje não tem tanta empresa grande com empresas de capital aberto aqui em Belo Horizonte, né? A maioria das empresas fica em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e aí as outras cidades vão tendo, sei lá, 5 empresas, 6 empresas, vai variando aí. E a Localiza era uma dessas empresas. E foi muito legal, porque eu caí numa área da Localiza que chamava pricing. Então, eu lidava de novo com estatística, análise de dados aplicada a negócios. Então, fazia muita coisa de coleta de informações na internet para pegar preço de carros, modelagem estatística para tentar entender quanto que custa cada peça do carro ali. Se o carro tem ar-condicionado, eu vendo mais caro do que o carro que não tem ar-condicionado. Mas quanto mais caro? Né? Então, a forma que a gente tinha de fazer isso era muito parecido com o que a gente chama de data science hoje, né? A gente coletava dados, a gente limpava dados, a gente estruturava dados, a gente fazia modelos matemáticos, modelos estatísticos e tomávamos decisões com base nos parâmetros desse modelo, nos outputs desses modelos. Não só isso, né? A gente tentava prever o futuro. Então a gente tentava falar assim, pô, se eu comprar hoje, então vamos pensar assim no cenário atual. A gente tem lá um carro de entrada da Fiat, que é, por exemplo, o Fiat Mobi, sei lá. E eu tenho um carro de entrada da Renault, que é o Renault Kwid. É melhor é melhor a Localiza comprar hoje um Renault Kwid para vender daqui a 3 anos ou um Fiat Mobi para vender daqui a 3 anos. Então você tinha que fazer. E como que a gente fazia isso, né? A gente ia analisando a evolução histórica de preços desses carros, desses dois carros, ou de carros semelhantes da mesma marca e coisas assim, para tentar entender, pô, daqui a 3 anos você consegue vender esse carro com tantos por cento de desconto sobre o preço atual, né? Se eu vender com 4 anos, o desconto é muito maior. Se eu vender com 2 anos, o desconto é muito menor. Então a gente usava esses modelos preditivos aí, toda essa parte, mistura tanto um forecasting com um modelo preditivo, né? E ver qual é Para o ideal de vender o carro para otimizar, né? Além. você saber tanto o momento de vender quanto o preço que aquele carro vai ter no futuro, porque aí você faz um trabalho todo de contabilidade, né? De falar assim, pô, se o carro hoje custa 30, sei lá, hoje o carro no Brasil tá muito caro, né? Se o carro hoje custa 70 mil, eu vou vender daqui a 3 anos por 50 mil ou 60 mil? Muda tudo, né? Tipo, os cálculos da operação da empresa. Então, beleza. Então, eu trabalhava com esse tipo de coisa na Localiza, adorava, assim. Eu sempre me achei muito sortudo, que eu sempre trabalhei com coisas muito legais, assim. Depois de um tempo, eu saí da Localiza, mas eu tinha visto uma outra coisa, que é o seguinte. Beleza, eu sempre falei assim, eu gostaria de trabalhar com análise de dados aplicada a negócio. Só que tinha uma coisa que sempre me atrapalhava de fazer o meu trabalho, que era o seguinte, eu tinha pouco conhecimento de tecnologia.
Então, eu ia fazer uma coleta de preço. Eu tinha duas opções. Entrar todo dia no site, ficar copiando e colando o preço de carro numa planilha, ou criar um algoritmo para fazer isso para mim. Só que criar um algoritmo não é simplesmente apertar um botão lá e criar um algoritmo. Você tem toda uma parte de entender de tecnologia, entender como é que um site funciona, entender como é que você faz uma requisição, entender como é que você faz múltiplas pesquisas ao mesmo tempo, como é que você armazena aquele dado num sistema, como é que você, estrutura um banco de dados para suportar aquilo, porque é um volume muito grande de informações, né? Então, eu até conto, eu conto essa história até engraçado, que eu falo que quando eu entrei lá no Localiza, a forma que eu tinha de fazer era o seguinte: todo mundo, 6:30 da tarde, desligava o computador e ia para casa. Eu começava a trabalhar aquele horário ali, que eu ia ligando a máquina de cada um, colocando um algoritmo feito à mão naquele computador para ficar pesquisando o carro à noite, o preço de carro à noite. No outro dia eu chegava antes de todo mundo para pegar os carros num pendrive, o preço dos carros num pendrive e salvar tudo numa máquina. Isso assim, quando eu entrei lá. Quando eu saí de lá, a gente já tinha algoritmo que salvava isso no banco de dados, que fazia isso na nuvem, não da forma que é hoje, era outros tempos, né? A gente tinha bem menos recursos do que tem hoje, tecnologia, mas a gente já conseguia fazer essas coisas de uma forma muito mais automatizada e tudo mais. E isso foi me mostrando que Você fazendo braçal, né? braçal, braçal. Eu e outras pessoas, né? Tinha várias pessoas que trabalhavam com a gente naquela época, mas o início era braçal mesmo, tipo, até doía a mão de tanto ficar fazendo pesquisa. Aí você vendo, cara, será que não tem nada que me ajuda a automatizar isso aqui, né? Coisas assim. E aquilo me mostrou, não só aquilo, né? Várias coisas da minha carreira foram me mostrando que se eu tivesse um conhecimento de tecnologia, eu chegaria mais longe, eu conseguiria resolver problemas mais fáceis, de forma mais fácil. E aí, eu tomei a decisão de fazer um curso de tecnologia. Então, eu já tinha aprendido o negócio, tinha aprendido análise de dados, eu queria ter no meu currículo algo que provasse para as pessoas e que provasse para mim mesmo que eu poderia trabalhar com tecnologia. E eu fiz uma pós na época em banco de dados. Tem uma história engraçada disso. Eu prolongo, quando eu conto a minha carreira, eu prolongo muito esse início, depois eu acelero. Mas tem uma história engraçada disso, que é o seguinte: eu fui o único aluno que fui rejeitado na prova da pós-graduação em banco de dados. Não tinha prova, era só entrevista, mas eu fui o único que não passei. Você não passou na Eu entrevista? O que não passei na aconteceu? entrevista. Você respondeu alguma coisa de uma forma muito esquisita? Não, era porque eu não era de tecnologia. Então o professor falou: não, o que você está fazendo aqui? Tipo assim, você não vai fazer essa pós, não. E era paga, não era de Fazer graça. pós, quem É, já da área tivesse uma base. só podia fazer pós em tecnologia quem já era de tecnologia. Mas eu briguei assim, eu chamei o professor para conversar, expliquei o motivo pelo qual eu achava que era importante para mim aquilo e tudo. Ele não ficou muito convencido, mas ele falou assim: ô, faz o seguinte, vai, 4 pessoas nem pagaram a matrícula. Se você pagar a matrícula até sexta-feira, você pode participar. Aí eu fui lá, paguei a matrícula, fiz. E aí eu adorei, porque eu aprendi a programar, eu aprendi conceitos de banco de dados, álgebra relacional, modelagem de dados, vários conceitos que eu uso até hoje aí, eu aprendi nessa época. E eu meio que juntei esse elo das coisas que eu acreditava, que era, eu queria aprender análise de dados aplicada a negócio. Então, pô, precisava de aprender matemática e estatística, precisava aprender tecnologia, precisava aprender sobre negócios. E já E fica essa mensagem para as pessoas. Então, você acredita que existe essa tríade para trabalhar nessa área? exatamente. Isso, a história que eu estou contando para vocês, gente, é do início de 2012. Então, só para vocês terem uma ideia, 2012 eu já estava nessa pós de banco de dados. E aí, em outubro de 2012, surge um cara que foi revolucionário na área de dados. Ele foi o primeiro cientista de dados da Casa Branca. O Obama contratou um cara que é o DJ Patil. Tem vários livros dele. Ele é um cara, uma grande referência na área de dados aí. E esse cara escreveu um artigo que era o seguinte: ciência de dados, a profissão mais sexy de todos os tempos. A profissão que junta matemática e estatística com programação e tecnologia com negócios, né? Então Profissão mais sexy do século XXI. Todo o século aí Isso na nossa aí, frente. E aí isso você aí. falou, profissão sexy? Tô dentro. Quero saber E disso. esse artigo bombou, assim, todas as empresas começaram a buscar pelo cientista de dados, o unicórnio, todo mundo queria. A Casa Branca tem um cientista de dados, eu também preciso. E aí deu uma outra visão para pessoas que trabalhavam com análise de dados nas empresas, né?
Nesse momento, eu já tinha saído da Localiza, trabalhava fazendo mais ou menos as mesmas coisas na Direcional Engenharia, que é uma empresa de engenharia gigante também. Eu lembro que tinha 16 mil funcionários lá. E eu era o único estatístico da empresa. Pra vocês verem como que era difícil a vida de quem analisava, trabalhava com análise de dados na empresa. Tinha 16 mil funcionários, tinha um de análise de dados, né? E aí eu trabalhava com isso e eu falei, cara... E eu comecei a fazer muito curso online. E eu fiquei assim... Eu fui de uma das primeiras turmas do Coursera. E aí eu falava assim, cara, que legal, velho. Você tem como... O curso online te dá uma possibilidade de você aprender coisas que você teria que fazer uma pós no exterior para aprender uma matéria que eu consigo aprender da minha casa aqui no Brasil. E tinha 60 mil pessoas nessa turma. Eu não esqueço desse número. Tinha 60 mil pessoas. A maioria era da China, porque a China estava bombando em curso online assim já na época. Tinha alguns brasileiros, mas muito poucos, né? E eu falei assim, se eu tiver a oportunidade um dia, eu quero trabalhar com isso. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí eu ia para o trabalho pensando em curso online, fazia curso online. Era muito difícil fazer curso online na época, não tinha meios de pagamento bons. Teve vários cursos que eu tinha que encontrar uma forma de mandar meu dinheiro daqui para a Índia, porque a maioria dos professores era indiano. E aí era um trampo, assim. Tipo assim, você tinha que trabalhar duro demais para conseguir fazer um curso online e achar um curso de qualidade. Eu não falava muito bem inglês na época, e o inglês do indiano tem um sotaque que às vezes é muito diferente do que você aprende em escolas de inglês britânico, essas coisas. E então era muito, muito mais difícil do que é hoje. Hoje tem muito mais portas, tem muito mais formas de aprender, né? Mas foi assim que eu ia aprendendo e eu me apaixonei por curso online. E eu pus na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso. E aí, eu lembro que eu falava com meus amigos de curso online, eu falava que eu ia pedir demissão para trabalhar com curso online, para fazer meu próprio curso online, coisas assim. E isso já era entre 2014 e 2015 ali. Quando chegou em 2015, eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou pedir demissão, eu vou trabalhar só com cursos online. Você Por queria dar coincidência, curso online, era isso? Você queria eu queria criar? ser professor de curso online. E de Aham. tudo, assim. Eu tinha curso desenhado para ensinar a fazer currículo no LinkedIn. Eu tinha curso para passar entrevista de emprego, porque eu tinha passado em 3 empregos já. Eu achava que eu era bom nisso. Não era, mas eu achava que eu era. É, eu queria fazer curso ensinando Excel, queria fazer curso ensinando programação, queria fazer curso ensinando banco de dados. Tudo que eu sabia, um pouquinho mais que a média, eu já achava que eu podia ser um professor de curso online, eu queria. Só Com que nesse meio certeza, tempo, público você tinha, pessoas para ensinar você tinha. Você não mas acha? era um tempo muito diferente, não tinha plataformas direito, não era fácil de vender um curso online, as pessoas não tinham costume de comprar cursos Você ia online. botar o curso aonde? Eu comecei a estudar plataformas, entre as plataformas estava a Hotmart, mas eu achava a Hotmart a última da minha fila de plataformas que eu queria vender meu curso online era a Hotmart, que ela estava muito no começo ainda. Era uma plataforma daqui de BH, as outras eram mundiais, as outras já estavam em vários países, tinha mais recursos, né? Mas, por coincidência do destino, a pessoa do RH da Hotmart me ligou, me chamando para ir lá conversar, conhecer a empresa, se eu tinha interesse em conhecer a empresa, porque ela tinha gostado do meu currículo. Eu, na inocência, eu achava, de verdade mesmo, eu achava que eles estavam me chamando lá para me contratar para ser professor de curso online. Eu achava que eles contratavam. Eu não sabia como é que funcionava o mercado, né? Então eu achava que eles contratavam professores para dar os cursos da Hotmart. Eu falei, que legal, cara, vou demais. Quando eu cheguei lá, não era nada disso. Eles queriam uma pessoa para trabalhar analisando dados da empresa. Mas quando eu cheguei na empresa, eu falei, que legal essa empresa. O ano era 2015. Hoje as empresas já são mais assim. Mas na época, em 2015, eu trabalhava, eu tinha que fazer barba todo dia. Eu tinha que usar roupa social. Eu tinha que chegar no meu trabalho às 7h30 da manhã e sair às 6h30 da noite. Eu tinha uma hora de almoço regrada, certinha, assim. Tinha 15 minutos para fazer lanche, né? Então, tipo assim, Tradicional. Era muito tradicional o mercado naquela época, de empresas grandes. Quando eu entrei na Hotmart, eu achei uma loucura, que eu tinha visto aquele filme do Google, dos estagiários do Google lá. Tinha vários filmes de startup, essas coisas na época, tava bombando. E eu falei, que isso, cara? Eu acabei de entrar na Google. As pessoas aqui trabalham de chinelo, tem Tem um comida escorrega lá, liberada, Gabriel. tinha escorregador na Hotmart. Hoje não tem mais, mas na época tinha. Não, tinha piscina de bolinha, sei lá, tinha umas coisas diferentes. E o mais legal que eu achei é que toda pessoa que eu conversava era muito nerd, assim, tipo assim, só falava de livro que estava lendo, de matéria que estava estudando, de como que estava fazendo tal coisa, projetos que estava tocando. E aquilo, eu falei assim, que isso, velho? Eu lembro direitinho de eu falar com um amigo meu assim, eu tô na Disneylândia do conhecimento.
E aquilo tinha muito a ver comigo, assim. E aí eu falei, velho, se esses caras me pagar metade do que eu ganho hoje, eu vou trabalhar para eles. Eu pagaria para trabalhar nessa empresa, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito estando colado nessa galera aqui. Mas me ofereceram um salário legal, uma oportunidade legal, E a e piscina eu de bolinhas? ia à piscina de bolinhas e outra coisa, né? Não precisar fazer barba todo dia, não precisar chegar 8, 7 da manhã para trabalhar, podia chegar a qualquer hora, podia sair qualquer hora. Aquilo eu achava super legal, assim. Porque Todo mundo usava notebooks de última geração, então eu falei assim, cara, nossa, eu fico penando lá com o algoritmo rodando o dia inteiro. Eu vou poder fazer um negócio em minutos aqui, porque é um notebook muito bom, né? E aí tomei a decisão de entrar na Hotmart. Isso foi em 2015. Era uma empresa de 50 funcionários que foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou ao que é hoje aí, né? E eu consegui o meu grande objetivo, que era trabalhar com cursos online. Nunca dei uma aula em curso online, mas eu tenho trabalhado desde então, há mais de 8 anos, ajudando a construir um mercado de cursos online aí no Brasil e no mundo aí. Então, eu tenho muito orgulho de ajudar uma causa que eu acredito tanto de uma forma diferente da que eu tinha planejado, digamos assim. Então, ao invés de você ser o professor, você é aquela pessoa no backstage, digamos assim, de uma certa forma. Exatamente. Hoje você ainda pensa em, de repente, produzir algum curso ou já passou a onda? Não, assim, não penso muito. Eu acho que é uma oportunidade, sim, mas eu não penso muito em produzir meu curso, porque eu acho que a forma que eu mais tenho de ajudar as pessoas hoje, vou dar um exemplo. Hoje, os times de dados da Hotmart estão construindo relatórios para ajudar os professores a entender melhor o comportamento dos alunos e fazer cursos que vão engajar mais alunos a chegar até o final. Então, eu acho que eu tenho formas de ajudar muito mais do que dando aulas, assim, sabe? Que eu acho que é tirando barreiras de quem dá as aulas, por exemplo. É muito legal. E esse seu trabalho, quando você entrou na Hotmart, qual era o seu cargo? Era estatístico mesmo, analista de dados, ou você já era o cientista de dados? Não, eu era um analista de inteligência de mercado, mas basicamente era um analista de dados trabalhando com marketing. Então, eu entrei na Hotmart para organizar os dados de marketing e trabalhar com dados de marketing. Para falar a verdade, eu nunca fiz isso, porque era uma empresa muito pequena, tinha muitos desafios, tinha muita coisa na frente de precisar de organizar dados de marketing. Então, no começo, nos primeiros 6 meses ali, era uma empresa muito pequena que a gente precisava fazer de tudo. Eu já ajudei a organizar time de tradução, ajudei a organizar área comercial, ajudei a organizar os primeiros passos do mercado da Hotmart na Espanha, por exemplo, né? E depois que eu já estava lá, entre 6 meses e um ano, o CEO da empresa fez uma pegadinha. O que ele fez? Ele mandou uma pergunta por e-mail, que era o seguinte: quantos produtos ativos temos hoje? Você pode me explicar como que calcula isso? Só que ele não mandou esse e-mail só para mim. Ele mandou esse e-mail para 6 pessoas diferentes da empresa e todo mundo aí que está ouvindo já deve ter imaginado o que aconteceu. Quem aí arrisca de fazer isso na própria empresa, né? Então veio 6 respostas totalmente diferentes. Com E cálculos aí, diferentes. cálculo diferente, a forma de calcular diferente, números diferentes. E aí o CEO, né, que é o João Pedro, ele está lá até hoje, o JP, ele me chamou para conversar. Ele e o Matheus, que são os fundadores, chamaram para conversar e falaram: Lages, seguinte, olha só, nós mandamos essa pergunta para você e para mais 6 pessoas, 5 pessoas, sei lá. São pessoas super inteligentes, pessoas que a gente acredita, que a gente confia, que entende de tecnologia, que entende de dados, mas cada um falou uma coisa. A gente não acredita que a Hotmart vai chegar onde a gente precisa se não tiverem todas as lideranças falando a mesma língua. E a língua das empresas é a língua dos dados, né? Então, se o time de marketing acha uma coisa e o time comercial acha outra, a empresa vai andar em duas direções totalmente diferentes. A gente precisa que as pessoas falem a mesma língua, que as pessoas olhem para a mesma direção, né? E aí, a forma que a gente acredita de fazer isso é construindo um time de dados, uma cultura forte de dados. Esse negócio está crescendo muito, data science aí, a gente vê você falando disso, você conversando disso aqui nos corredores e tal. Naquela época, eu dei minha primeira palestra de data science. Foram 3 pessoas. E as pessoas só foram assistir para ganhar um certificado no final e ia bater as horas lá para formar na faculdade. Então, apesar de ser um assunto que estava começando a ficar quente, ninguém falava muito disso ainda nas empresas, não tinha tanto assim.
Mas eles entenderam que eu era uma pessoa que poderia ajudar eles nesse desafio e me deram esse desafio aí de começar uma área de dados. E a área de dados começou lá em 2016, no mês de 2016. A gente começou com 3 pessoas, depois foi para 5, depois foi para 10, depois foi para 20, depois foi para 50. E hoje a gente tem mais de 120 pessoas aqui na Hotmart trabalhando em diferentes áreas de dados. A gente cuida de toda a parte de dados, desde engenharia, parte de ingestão, transformação dos dados, modelagem dos dados, a parte de consumo, a parte de análises, a parte de AI, geração de insights, modelos de machine learning, qualidade de dados, cultura de dados, treinamentos, então, maturidade de dados. Então, tem um monte de coisa aí relacionada a dados aí na empresa. Várias dessas siglas aí que a gente vê no dia a dia, várias dessas assuntos que estão na hype aí. Tem muita coisa de AI já em produção, AI generativa sendo usado, ajudando os nossos clientes aí. E tudo isso começou lá atrás com esse e-mail pegadinha que o senhor fez com a gente aí. Mas isso é um pouquinho da história da área de dados da Hotmart. Muito legal. Só quero saber se você foi a pessoa que acertou o número corretamente. Esse aí é super legal, que é o seguinte. Eu tenho essa mesma opinião até hoje, tá? É o seguinte. Para mim, a análise depende mais da pergunta, tá mais na pergunta do que na resposta. Quando eu te pergunto quantos produtos estão ativos, é muito importante ter certeza do que você entende como um produto ativo. Então, pensa o seguinte. Para uma área de vendas, o que é um produto ativo? Um produto que fez uma venda nos últimos 30 dias. Senão ele está inativo, nem vendeu, né? Para um time que cuida do marketplace, né, da plataforma, o que é um produto ativo? Um produto que está liberado e ativo na plataforma. Se uma pessoa tiver olhando pela plataforma e ver o produto, ele está ativo, né? Para Mesmo um que não time tenha que tido vendas nos últimos. Mesmo que não tenha tido vendas, ele está ativo, não está? Tipo, se eu entrar lá e ele não está ativo, eu não estou vendo ele. Então, ele está ativo. Mas para o cara de venda, se aquele produto não teve venda, ele está inativo. Ele não vendeu, né? É a E definição da pergunta. a definição da pergunta é o mais importante da análise, na verdade, na minha visão, assim. O que você quer entender dessa análise, né? E aí, isso se aplica em quase todas as áreas. O checkout vai ver que produto ativo é o que está com checkout ativo. Se eu trabalho no checkout, esse produto está com checkout desabilitado, ele não está ativo para mim. Não importa se ele fez venda esse mês, né? Que tem esses casos, né? O produto pode estar desativado e fazendo venda, porque ele tem assinantes, né? Então, novas pessoas não entram, mas as pessoas antigas estão continuando pagando ali naquele produto. Aí, então, brincadeiras à parte aí, mas eu acredito que não teve ninguém certo nem errado naquele momento ali. Eram só pessoas olhando para coisas diferentes, formas diferentes de calcular um produto ativo, assim. Tanto que a maioria das pessoas estão na empresa até hoje. São pessoas. O nosso VP de tecnologia participou dessa brincadeira. Os nossos principal engineers, os caras que mais entendem de tecnologia na Hotmart, participaram dessa brincadeira e estão aí até hoje com a gente, sabe? Ou seja, quem estava errado foi o CEO que não fez a pergunta direito, certo? Não especificou o que ele entendia como um produto ativo, o que seria um produto ativo para ele naquele momento ali, né? Exatamente. Então, você falou bastante sobre a sua história, né? Eu adorei, inclusive, eu até me identifiquei principalmente com o comecinho que você falou do seu estudo de estatística, que não teve aplicação, que você só foi gostar quando fez um estágio. Parece que eu estava vendo a minha história. Para mim foi isso, né? Faculdade de estatística é muito teórica e as universidades ainda estão assim, infelizmente, ao invés de ensinar os alunos a trabalhar com os dados e fazer projetos e tudo mais. Mas, claro, né, o seu percurso é bem diferente e principalmente onde você está hoje, eu acho muito interessante, né, como as coisas se encaixaram. Você ter ido para uma entrevista sem nem saber qual era o cargo e de estar lá, achou muito legal, né, toda a proposta e está até hoje. Nesse processo todo, eu tenho duas perguntas. O que você diria que foi o seu maior aprendizado e o que você diria que mais te surpreendeu? Beleza. Vamos pensar aqui. Meu maior aprendizado, eu acredito que está muito nessa multidisciplinaridade da área de dados, tá? Então, muita gente acha que para ser um bom profissional de dados, para gerar valor e tudo, é só estudar
vamos supor, se eu sou engenheiro de dados, é só estudar engenharia de dados, né? Só que o grande segredo da área de dados, eu acho, está em você conseguir combinar diferentes conhecimentos. Então, o cara que entende bem de engenharia de dados, entende bem do negócio que ele está inserido ali, ele vai conseguir fazer um pipeline que responde a pergunta de uma forma muito melhor do que alguém que só entende engenharia, né? Então, esse para mim é o meu maior aprendizado, assim, que tipo assim, a área de dados é uma área multidisciplinar, você vai precisar desenvolver skills diferentes, inclusive soft skills. Se você não conseguir convencer as pessoas que a sua ideia é boa, que a sua análise é boa, se você não conseguir ser convincente na sua análise, não importa você ter a melhor análise se ninguém usar aquilo para nada, sabe? Tipo assim, não importa se você tá certo, não tem certo ou errado. O que importa é a pessoa pegar aquilo e usar no negócio para tomar alguma decisão. Se ninguém vai tomar decisão com aquilo, aquilo foi uma perda de tempo para a empresa. Nem que a decisão seja, não vamos por esse caminho porque tem muito risco, né? Tipo assim, não necessariamente o que você analisou tem que mudar as coisas. Talvez cara, beleza, analisou, mas não vamos por esse caminho. Se a gente fosse, era perder tempo, né? Mas esse é o meu maior aprendizado, assim. E eu acho que o que mais me surpreendeu, também um pouco nessa linha, é o tanto que a área foi sendo absorvida por pessoas com diferentes tipos de conhecimento. Então, hoje a gente trabalha com pessoas que vieram da área de biologia, que vieram da área de saúde, que vieram da área de tecnologia, que vieram da área de economia, da área de matemática, da área de ciências sociais. Tem vários exemplos, né? A gente tem centenas de pessoas que trabalham com a gente lá. Então, isso também é uma outra coisa que me surpreendeu muito, porque a gente era muito acostumado. Eu contei aqui da minha história. Eu tentei fazer uma pós-graduação em tecnologia e fui barrado, porque só podia quem era de tecnologia. E hoje não, a gente meio que abraça pessoas que vêm de outros conhecimentos, de outras áreas de conhecimento, porque elas vão trazer ideias que a gente nunca nem pensou daquela forma, né? Uma outra forma de pensar, né? Tem formas diferentes de pensar, de ver os problemas e de analisar situações por perspectivas diferentes, assim. E eu acho que essa diversidade da área de dados é o que mais me surpreende, assim, sabe? Essa questão da multidisciplinaridade que você falou, né? Você deu um exemplo de um engenheiro de dados. A questão é, a pessoa que trabalha como engenheiro, ela trabalha com outras pessoas de outras áreas, e você tem que saber se comunicar. Então, se você souber só Perfeito. engenharia, se você fizer só aquilo que é o seu trabalho, de repente, ao você passar para o analista, né, ou para um cientista, você não vai saber exatamente o que ele faz. E aí você, de repente, não vai fazer o trabalho que é o que ele precisa. Perfeito, perfeito. Muitas vezes a pessoa não sabe o que ela precisa. Então você tem que chegar e falar assim, cara, me fala mais seu problema. Vamos tentar entender. Talvez uma outra coisa totalmente diferente do que você está pedindo, que vai resolver seu problema, sabe? E eu acho que essas skills de comunicação ajudam muito a chegar mais rápido à solução definitiva para o problema, em vez de ficar fazendo sei lá, reinventando a roda 1000 vezes e talvez não solucionando aquele problema ali. Então, dito isso que você falou, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer uma ligação com a posição que você está hoje, né? A minha pergunta é o que você falaria para pessoas que querem trabalhar com dados? E eu vou meio que mudar um pouquinho essa pergunta e falar assim, perguntar para você o que você procura para uma pessoa do seu time, para entrar no seu time. Eu acho que são perguntas Beleza. parecidas, né? E aí, assim, por exemplo, você acabou de falar sobre ter essa habilidade de comunicação. Quando você procura uma pessoa para o seu time, como que você testa isso? E são duas perguntas em uma. Uma, o que você busca das pessoas, e a outra, como é que você testa habilidades que não são técnicas? Beleza. Primeiro, assim, eu acho que todas essas habilidades podem ser desenvolvidas, tá? Então, eu acho que eu mesmo sou um exemplo disso. Eu era uma pessoa muito mais tímida, muito mais fechada e fui me desenvolvendo com o tempo, tá? Então, eu não foco muito em. Eu só contrato pessoas muito comunicativas. A gente não foca muito nisso. Claro que tem alguns sinais que vão mostrar que essa pessoa está mais aberta à comunicação, talvez está mais preparada. Depende muito do desafio, da posição, depende muito da necessidade naquele determinado momento daquela posição ali. Tem vezes que é uma posição que me permite ser uma pessoa mais tímida, que não está tão evoluída nas skills de comunicação assim, né? Mas tem vezes que a gente vai precisar de ter pessoas que já, sei lá, vamos dar um exemplo. A gente tem um cargo lá na Hotmart que chama estrategista de dados.
Cara, estrategista de dados é uma pessoa que ela tem que conectar várias áreas, tem que estar lidando com stakeholders o tempo todo, tem que estar organizando as ideias, pondo pessoas para conflitar sobre ideias ali e tentando chegar num consenso no final. Então, essa pessoa tem que estar muito desenvolvida nesse tipo de habilidade, né? Mas por outro lado, eu tenho uma posição, às vezes, de engenharia de dados para trabalhar da construção de um componente usando algoritmos de alta performance. Talvez essa pessoa não precisa ter tantas skills assim de comunicação naquele momento de carreira ali. Quando ela for evoluindo, ela vai precisar desenvolver e ela vai, e, óbvio que ela desenvolver isso vai levar ela mais longe, né? Mas talvez não é tão necessário. Então, a gente não foca muito assim, a pessoa tem skill de comunicação, vou contratar. Não, a gente não foca muito nisso. O que a gente foca mais é o seguinte, primeira coisa, isso aí não tem como abrir mão. Pessoa de dados tem que ser muito curiosa. Tipo assim, se você não é muito curioso, cara, talvez é melhor buscar outra carreira, sabe? Porque, tipo, investigar, analisar dados é tipo um trabalho de um detetive. Você tem que ficar investigando, você tem que ir a fundo, você tem que tentar encontrar a solução do problema e tudo mais. Então, essa é uma skill que eu já acho meio que determinante, assim, para a área de dados. Tem que gostar muito de estudar, de novo. Cara, se você não gosta, eu estou dando um exemplo aqui de que eu fiz 2 faculdades, uma pós, eu fico estudando o tempo todo, eu adoro, uma coisa que eu gosto muito, né? E quando a gente pega a pesquisa State of Data Brasil, a gente tem uma pesquisa que a comunidade Data Hackers faz, né? Fazendo um jabazinho aqui. A gente tem uma pesquisa, a Fernanda, inclusive, é uma apoiadora da nossa pesquisa aí. Na pesquisa mostra que só 3% dos profissionais de dados do Brasil não tem nem faculdade. E a maioria tem pós-graduação, mestrado, doutorado, graduação, né? Então, é uma área que eu não acho que é obrigatório você ter graduação para trabalhar com dados, você ter pós-graduação, ter mestrado. Mas eu acho que é obrigação você ser fanático por conhecimento, apaixonado por estudar, por conhecer coisas novas. Todo dia surge algo novo que você tem que estar estudando, tem que estar se atualizando, tem que estar acompanhando, né? Então, sem dúvida, a área vai te forçando a estar estudando cada vez mais e junta pessoas que têm essas características de gostar muito de estudar. Então, essa é uma outra skill que a gente avalia muito. Outra skill que a gente avalia muito, um perfil analítico, né? Então, cara, a forma que você sintetiza informações, a forma que você organiza o seu processo de análise, seu processo de busca por um problema, isso também é uma outra skill difícil de abrir mão, né? Porque profissionais de dados têm que ter isso muito forte, assim. Tirando isso, vai depender da posição que a pessoa está, os conhecimentos que ela teve naquilo ali. Se for um cargo júnior, você vai ter menos conhecimentos técnicos, né, de necessidade. Apesar que o pessoal confunde muito, tem muita gente que acha que estagiário é tipo o menor aprendiz, que está no primeiro emprego ali, não precisa saber nada. Hoje em dia, com o tanto de barreira que já foi diminuída com a internet, todo mundo pode estudar em casa, ainda mais pessoa que é apaixonada por estudar, né? Todo mundo pode treinar em casa, todo mundo pode fazer curso, correr atrás é, de, de formas de estudos, né? Tipo assim, tem muitas coisas gratuitas na internet, tem muito vídeo no YouTube, tem muito post de blog. Então, mesmo para uma vaga de estágio, é importante que a pessoa demonstre essa paixão, assim, goste já de estar, vai pôr ela muito na frente, né? Uma pessoa que está correndo atrás, que está estudando dados, que gosta disso, que já entendeu que isso é uma coisa que ela gosta, vai pôr ela numa posição bem, bem mais favorável num momento de contratação ali. Então, e aí as skills mais técnicas, mais densas, vão depender muito da senioridade do cargo e da atuação. Então, um engenheiro de dados sênior, ele tem que ter um conhecimento em programação, em cloud, em modelagem de dados muito forte, né? E talvez um cientista de dados júnior não vai precisar ter esses mesmos conhecimentos. Aí vai variando de acordo com o aspecto profissional. Mas, curiosidade, ser apaixonado por aprendizado, por estudar e tudo mais, e ter um senso analítico muito apurado, eu acho que essas skills é difícil de abrir mão em um profissional de dados. E essa questão de estudar é uma coisa que é até fácil de ser testada, né? Porque é muito fácil um profissional, de repente, até querendo muito entrar na área, meio desesperado pelo emprego, falar: não, eu gosto muito de estudar. E aí você pergunta assim, tá, e aí, o que você está estudando, né? Imagina que você perguntar o os cursos que você fez ultimamente, ou até os livros, alguma coisa assim.
E isso tem muito a ver com o primeiro trabalho, como você falou. Uma pessoa que está, sei lá, saindo da faculdade ou no meio da faculdade, procurando o primeiro estágio, e o currículo é todo em branco, né? Assim, mas você não se especializou, né? Até tem cursos aí que sejam da Hotmart, até Exato. cursos gratuitos, né, que você encontra no YouTube, mas você tem como adquirir habilidades que a escola não ensina, a universidade não ensinam, né? Você mesmo, você foi descobrir que você gostava de trabalhar com estatística e análise de dados em estágio, na parte prática, que foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Eu não sei a sua faculdade, Gabriel, mas a minha faculdade não incentivava muito fazer estágio, não. Eles queriam que Não você... incentivava. Era período integral, você só podia fazer estágio depois de inferência 2, que eu acho que era tipo o quinto período, e, e assim, eles queriam que você fizesse iniciação científica, né? Exatamente igual. Eu acredito que na nossa época, a grande maioria das faculdades puxava muito para isso. Eu acho que hoje está um pouco diferente. Eu tenho palestrado em algumas faculdades, tenho conversado com professores e tudo. Então está um pouco diferente, mas ainda assim tenta puxar muito para fazer iniciação científica, para fazer mestrado, fazer doutorado. É, as faculdades, principalmente aqui no Brasil, né, não tem muito essa cultura de pró-mercado, assim, né? De tipo assim, poxa, parceria com empresas. É muito difícil você ver, assim, sabe? Em faculdades federais, faculdades públicas, assim, é muito difícil. Ou até trazer palestrantes, né? Eu achei muito legal, você falou que hoje você dá palestras em universidades. A nossa, eu acho que na minha época eu lembro de uma palestra gigante, que era o Dia da Estatística, mas eu nem sei se eram profissionais de empresas, eu acho que eram professores acadêmicos mesmo. Já nem lembro, gente, tem muito tempo, né? Senhora de idade. Então, pronto, você aí, como uma pessoa que contrata pessoas, né, para a área de Analytics dados, falando o que realmente é importante, tem que ser curioso, tem que gostar de estudar, tem que estar sempre se atualizando, lendo, né? E como que você enxerga esse mercado? Assim, eu acho que assim, não preciso nem falar, né? Quando você pesquisa AI aí, só se fala de inteligência artificial nas empresas, vai tomar nossos empregos. Quem não trabalha com inteligência artificial, quem não souber inteligência artificial, tá ferrado. Eu não acredito que vai ser muito assim, tá? Mas eu tenho uma opinião muito particular do mercado, que é o seguinte: uma coisa que eu acredito muito é que todo produto tem uma tendência muito forte de que todo produto se torne um produto de dados. Eu acredito muito nisso. Que é o seguinte, vou tentar dar um exemplo. Pensa assim, meu relógio. Antigamente, o relógio marcava a hora. Hoje, a última coisa que você está preocupado no relógio é ele marcar a hora. Esse relógio está marcando meu sono, meu batimento cardíaco, me falando se eu estou com fome, me falando se eu fiquei sentado muito tempo, que eu tenho que andar, me falando que eu não li hoje ainda, me falando que eu não fiz atividade física, que o me dando um alerta que o tempo está seco demais, eu tenho que me cuidar, por exemplo. E assim como acontece com esse relógio, está acontecendo com tudo. Os carros hoje são máquinas de gerar dados, sabe? Ele já fala assim, cara, o pneu está descalibrado, né? Tipo assim, já rodei, o carro já rodou tanto, já tem que trocar o óleo, já tem que fazer tal coisa. Se a gente pega carros tipo da Tesla, né? É mais ainda. Tipo, o carro já tem internet, o carro já te ensina a dirigir melhor ali. Então, acaba que o diferencial dos produtos cada vez mais vem se tornando, principalmente produtos digitais, né, vem se tornando os dados. Então, isso me leva a crer que profissionais de dados têm longos anos de carreiras aí, muita oportunidade pela frente. Porque para você ter produtos baseados em dados, você vai precisar de ter muita gente que entende de dados por trás daquilo ali, né? Então, eu tenho essa opinião, é uma opinião particular minha, mas que pelo menos para mim tem feito muito sentido assim. Então eu acho que o mercado de dados tem muito a crescer ainda, né? Isso sem nem falar de AI, porque quando eu falo de AI, aí tipo, entra no cenário apocalíptico aqui, que ou você vai estar construindo robôs ou você vai estar trabalhando para os robôs, coisas do tipo assim, que a gente poderia ter um outro podcast aqui só para falar desse assunto aí. Mas de um lado ou de outro, eu acho que a área de dados tem um futuro promissor aí pela frente, né?
Excelente. Agora a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria que você primeiro deixasse sugestões, um de um livro e um de um canal ou uma pessoa que você gosta muito de acompanhar e assim inspirar também os nossos ouvintes. Beleza. Tem um livro que eu sempre indico para todo mundo, né? Que eu vou indicar três livros, tá? Falando de coisas. Vou tentar falar um pouco de coisas diferentes aqui. Então, tem um livro que eu indico muito, que ele é para pessoas que estão, igual eu estava no início da faculdade, que não estava muito empolgado, não achava que estatística era muito para mim, eu não sabia se era isso que eu queria. Tem um livro muito legal que chama O Andar do Bêbado. Então, esse livro conta histórias de como que estatística, análise de dados, tomada de decisão, modelos matemáticos, como que essas coisas fizeram parte da humanidade desde de Roma, sei lá. Então, eu acredito que a primeira história lá é de Roma. Não tenho certeza, não. Então, esse livro é super legal, porque ele vai mostrando nas guerras como é que a estatística influenciou, vai mostrando cobrança de impostos, na área jurídica, na área, na área de segurança, na área social. Então, tipo, é muito legal, porque ele não é um livro técnico, mas ele fala de muitas coisas técnicas, falando de coisas do dia a dia. Então, livro um que eu indico é esse livro aí. O segundo livro, ele vai mais para quem quer ir mais para a área de negócios, tá? Então tá até na mão. Então, quem quer ir mais para a área de negócios, então tem esse livro aqui que ele chama The Decision Book. Ele é um livro pequenininho que ele tem bem mapeado assim, 50 modelos para te ajudar a pensar mais em como tomar decisões em negócios. Então, ele é um best-seller internacional, é bem pequena, a leitura é bem simples, mas é meio que um livro de cabeceira, porque, cara, se você quer ir para essa área de negócios, né? Análise de dados aplicada a negócios, você vai precisar aprender a tomar decisões com os dados que você tem à sua disposição. Isso envolve você fugir de vieses, né? Você conseguir tomar melhores decisões no seu dia a dia e você modelar sua forma de pensar quando os problemas aparecem, quando os desafios do dia a dia aparecem. Tá? Então, esse é um segundo livro que eu indico. E o terceiro livro chama Storytelling com Dados, que eu adoro também, que é um livro que vai te ajudar a traduzir todas aquelas análises de dados gigantes que você tem em coisas que vão ajudar pessoas a tomar decisões. Né? Então, vai te ajudar a fazer melhores gráficos, vai te ajudar a pegar aquele PowerPoint que você tem com 25 gráficos lá e fazer um gráfico só que vai responder tudo aquilo ali. Vai te ajudar, em vez de usar um gráfico com 25 cores, você vai fazer um gráfico com duas cores, mas que todo mundo vai bater palma para você. Então, eu acho que esse livro, o Storytelling com Dados aí também, ele é super legal, da Cole, né, que ela é uma grande referência aí da área de dados. Esse é um livro excelente para visualização e hoje em dia a gente trabalha muito, né? Resumir informações, fazer com que a gente resume é o quê? Significa que a gente quer que o entendimento fique muito mais claro. Em vez de você analisar um negócio enorme, você bate o olho e entende. E realmente o Storytelling com Dados é um livro muito querido por mim, o meu está logo ali atrás. E ele, inclusive, eu tenho a trilogia. Lançaram no começo desse ano, eu acho, o terceiro. E você aprende muito, né, sobre como apresentar os seus dados de uma forma ideal. E você Perfeito. tem, ainda não é hora do jabá, mas você tem uma pessoa, um canal de inspiração para recomendar para o pessoal aqui? Nossa, tem vários, assim, né? Eu não sei falar o nome dela, mas eu acho que é Cassie que fala. Eu não sei a melhor forma de falar o nome dela. Eu vou colar aqui, tá? Porque eu não sei falar. Ó, procurem aí. Cassie Kozikrov. Kozikrov. As referências vão estar todas aqui embaixo. A Cassie, Canal. ela é uma sul-africana que é a Chief Decision Scientist do Google. Então, ela é a pessoa mais fera de data science no Google e ela explica as coisas de dados de um jeito tão simples. Tipo assim, ela fala assim, pô, qual que é a diferença do cientista para analista de dados? E ela explica de um jeito, você fala assim, cara, tá resolvido, é isso. Tipo, ela tem uma forma muito fácil de explicar. Ela já treinou milhares, ela é responsável pelos treinamentos do Google, então ela tem uma didática assim fantástica assim. Então, ela tem canal de YouTube, ela tem Medium.
Então, eu indico muito, né, vocês acompanharem ela. Para quem quer entender mais da área de engenharia, tem um canal aí que chama The Pragmatic Engineer, que é muito legal também. Então, de novo, é um outro cara que eu não sei falar, eu não sei falar o nome, mas eu vou ajudar vocês aqui. Esse pessoal com nome complicado, né? Gergely Oroz. Vai tá no link aí também, viu, galera? Mas ele fala tudo de engenharia que você precisasse. Então, tipo assim, ele vai te falar como que funciona um time de engenharia, porque como que você várias dicas de como que você constrói um sistema, como que você estrutura uma equipe, como que as empresas funcionam, como que aí tem várias coisas aqui. Você pegar aqui, ó, tá ensinando assim, como que é trabalhar com startup numa big tech, como é que é você como é que é você cuidando de qualidade, como é que você analisando dados, como é que você organiza um pipeline. Então tem tudo assim para quem tem essa vontade de entender mais de engenharia, igual eu tive lá no meu início da minha carreira. Eu acho que é uma ótima referência para você estudando e aprendendo. Ele escreve todo dia, tem newsletter, tem um monte de conteúdo bem legal aí também. Excelente. Então, agora sim é hora do jabá. Fale aí do seu grupo, do seu projeto, do State of Data, que você falou um pouquinho. Fala um pouquinho, pessoal. Beleza, pessoal. Eu não falei isso antes, mas eu sou um dos fundadores da comunidade Data Hackers. Então, a comunidade Data Hackers é uma das maiores comunidades aí de dados do Brasil, né? Antes eu falava que era a maior comunidade, agora eu já não sei, porque com AI, uma pessoa faz um post de AI e já tem 100 mil pessoas seguindo ele ali, então nem sei mais quem que são as maiores comunidades aí, então eu falo brincando aí. Mas a gente tem um blog, tem uma newsletter semanal gratuita, onde você vai receber notícias, vagas de emprego na área de dados, eventos que estão rolando na área de dados, artigos, posts e tudo que está rolando. Então, é um resumão do que está rolando em dados na sua semana. Você vai receber de graça no seu e-mail, se você assinar o Data Hackers. Tem um canal no Slack para você conversar com pessoas referência na área. Tem um canal no YouTube, tem um podcast de Data Hackers também. Então, se você gosta de podcast, está ouvindo a gente aí, vai lá. Podcast Data Hackers é só áudio, não tem vídeo. Você vai ouvir aí enquanto você está no carro, sei lá, enquanto você está no ônibus. E, e uma das iniciativas do Data Hackers é uma pesquisa salarial na área de dados, uma pesquisa sobre a carreira de profissionais de dados no Brasil. Então, essa pesquisa a gente faz em parceria com a Bain Company e em meados de outubro ela vai para o ar. E nossa ideia, todo ano a gente faz isso, desde 2019 a gente faz isso todos os anos. E depois que a gente faz essa pesquisa, onde a gente pergunta sobre carreira, trabalho remoto, trabalho no exterior, tecnologias que estão em alta, tendências na área de dados, desafios de liderança, desafios de quem está entrando na área, desafios de quem está fazendo estágio na área. A gente pergunta sobre tudo da carreira aí e depois a gente abre esses dados para todo mundo, todos os profissionais de dados poderem fazer suas próprias análises e tirar suas próprias conclusões com base nos dados da pesquisa. O que é demais. Gabriel, a gente encerra aqui, né? Então, pessoal, os links estão aqui embaixo. Vão lá acompanhar, seguir a newsletter do Data Hacker. E com a pesquisa aberta, a pesquisa está aberta. Quando que ela fica aberta? Vai ser em meados de outubro, tá? E Então, abre na para. segunda semana de outubro vai abrir para as respostas. E em janeiro, depois que a gente coletar todos os dados, fazer todo o tratamento, fazer toda a anonimização das informações, a gente abre para as pessoas poderem baixar e tomar decisões. Começar o ano ali pensando na carreira de dados dela com base nas análises que ela mesma fez. Excelente. Então, para quem está na área, preencha a pesquisa do State of Data. Eu sempre ajudo a divulgar, mas eu mesma nunca preenchi a pesquisa, porque apesar de trabalhar na área de dados, eu não estou no Brasil, então seria meio que roubar ali, né? As informações não iam bater. Mas é isso, e use, né? Mesmo o desse ano, de 2023, use para você se informar mais sobre a área. É uma pesquisa muito completa, tem muita informação, muito legal. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Adorei o papo, adorei saber da sua história e todas essas sugestões e conselhos que você deu para os nossos ouvintes aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, por poder contar um pouquinho da minha história, poder
falar um pouco de bobagem para a galera aí. Eu fico sempre muito feliz aí com esse convite e de estar podendo ajudar outras pessoas que estão começando na área, né? Com certeza. A gente dá, para mim, é como se eu estivesse trazendo uma inspiração. Aqueles que estão começando e até aqueles mesmo que já estão na área, mas querem se atualizar, né? O State of Data é uma forma de fazer isso, né? Afinal, é bem atualizado. Então é isso. Obrigada e até a próxima. Tchauzinho. Muito obrigado.